266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Definição de samba: gênero musical que surgiu no Rio de Janeiro no começo do século XX, sendo influenciado pelos batuques e rodas de samba praticados pelos afro-brasileiros. E por que eu tô falando isso? Porque deu samba na Pop. Rafael Bambam e Jean Sinfrônio comandam essa resenha todo sábado ao meio-dia, aqui na Pop FM, sempre com convidados pra lá de especiais. Se samba é bem quente, alegre o povão, segura a galera na palma da mão. Deu samba, sábado ao meio-dia, aqui na Pop FM. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Na Paraíba, 12:06. Confirmando em João Pessoa, agora são 12:07. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é quinta-feira, o dia é 27 de abril, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Polícia Federal cumpre mandado contra compartilhamento e venda de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes em redes sociais no sertão da Paraíba. E um ex-policial militar é preso por assalto a bancos e agência dos Correios na região metropolitana de João Pessoa. Acredite se quiser, busto em homenagem a ex-governador da Paraíba é furtado em praça de João Pessoa e levada em um carrinho de mão. E uma mulher suspeita de receptação de telefones roubados é presa em flagrante tentando revender os smartphones. Prefeitura de João Pessoa cria feira itinerante para reordenar vendedores ambulantes de frutas e verduras no centro da cidade. Universidade Estadual da Paraíba abre inscrições para 30 vagas de cargos com salários de até R$ 3.500. Campina Grande sem jeito. Motoristas de ônibus fazem paralisação e bloqueio no terminal de integração, cobrando melhoria dos salários da categoria.
E uma revisão de cadastro retira 267 mil famílias do Auxílio Gás que não tinham direito ao benefício desde o começo do governo Lula. Estudantes têm até amanhã para pedir isenção de taxa de inscrição do Enem 2023 e justificar a ausência do exame no ano passado. E na entrevista F5 de hoje, vamos receber o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro. Com ele vamos falar sobre a situação das praças, dos mercados públicos e dos ambulantes do centro de João Pessoa, entre outros assuntos pertinentes à zeladoria da capital. E não saia de casa sem saber. Mega Sena acumula e prêmio chega a 60 milhões para o sorteio no próximo sábado, também conhecido como depois de amanhã. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, informe sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, De Fábio Bernardo. e de Pepa Torres. A reportagem é dele, o homem que secou, mas o Mengão meteu de 8. Fábio Augusto. A produção é de Juliana Carneiro. E a edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens do menor DJ da Paraíba, Luciano Coxinha. E você pode acompanhar o programa F5 pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89,3 Rádio Pop FM. Em Soledade e região pela Rádio Caroá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. No Alto Sertão da Paraíba pelas rádios Opção em Pombal, terra de Maringá, que lembra alguma coisa, 104 FM, e também a Rádio Angelina, cidade de Souza, 102.3 FM. E pelas rádios alternativas Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você também pode acompanhar o F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12:13. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Já estamos por cá, DJ Coxinha, juntos e misturados, alguns eufóricos, outros secadores como você e Fábio Augusto, cabisbaixos, mas estamos por cá para comandarmos mais uma edição do programa F5. Tem que começar o programa de hoje cantando a música Maringá. Maringá, Maringá. A música de Pombal, da cidade de Pombal, mas tem a ver com Maringá. Fábio Augusto tá tão triste por quê, hein? Tá triste por quê? Fique triste não, como é que a Coxinha bota aquela vez? Fique triste não. O Malvadão voltou. Voltou? O Malvadão voltou. Voltou. Pegaram um besouro mangangá. Peraí, amigo. Pegaram um besouro mangangá, baleado. Aí o Malvadão voltou. O Flamengo, inclusive, jogou com o mesmo time Eu que tinha perdeu vergonha de estar comemorando. Vergonha? Tinha vergonha de estar comemorando. O maior orçamento, o maior investimento que o futebol brasileiro tem, perder para um time desse e depois tá comemorando dizendo que o Malvadão voltou. Me poupe, Fábio. Pepa Torres, eu tenho até vergonha por vocês. Deixa eu fazer só Eu tenho vergonha por vocês. Calma, menino, calma. Só uma pergunta a você, cabelo bonito. O cabelo dele tá bonito, olha, bem cortado. Fábio faz toda semana. Qual foi a última vez que você viu um time meter de 8 no outro, independentemente de divisão?
Diga aí. Não vá buscar no Google, não. Pode ir no Google, olha. Que é, amigo? Qual foi a última vez que você viu algum time meter 8 no outro? Amigo, 8 ou 1-0, importa é a vitória. O que importa é a vitória, amigo. Que importa, vocês pegaram um time aí que nem divisão tem, amigo. Pelo amor de Deus, um pega na rua. Perderam pro pega na rua e depois jogaram em casa. Não, agora o Malvadão voltou, eu tinha até vergonha. E tá comemorando isso. O pior que eu pedi pra ele botar a música do Maringá, ele nem botou. O outro revoltado. Pegaram o besouro, vai mangangá, baleado aí, jogaram em Vascaíno secador, bota aí, Luciano Coxa. Bota não, Coxa. Bota não, tem não. Ei, 9-1. 9-1. O Flamengo fez 9 gols ontem, Pepe. Agora o Malvadão voltou. Que papo? Era um besouro mangangá, rapaz. Aí o Corinthians, todo poderoso Corinthians, suou pra ganhar do Remo, que é Série C também. Ganhou nos pênaltis. O Atlético Mineiro, que também tem um super orçamento, jogou contra quem? Como é o nome do... Como foi o time? Tom Benz, não, Brasil de Pelotas. Não, qual foi, meu irmão? Palmeiras. O Atlético ganhou, fez um gol no... menino, futebol mudou, não é mais como antes não, viu? Aí pronto, o Malvadão voltou, vai dar em todo mundo agora. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores. O Malvadão voltou, Pepa Torres. Voltou. Coitado do Maringá. Ei, deixa eu mandar um abraço aqui pro Vascaíno Clóvis Gaião. Clóvis Gaião, meu irmão, aquele abraço. Eu tô vascaíno, viu? Ai, meu Deus do céu. Esmeraldo. Aí, Pepa botou aí. Pepa foi buscar. Em protesto contra a coxinha. Libera o som de coxa aqui, rapaz. De Petã. É porque tá baixo, hein, Pepa? Maringá. Mas foi bom, rapaz. Os caras vieram pro Rio, né? Ficou sendo Maringá. Fecha o microfone aqui, Coxinha. Tá doido. Valeu, nação rubro-negra. Rapaz, só a Pedoca resolveria os gols do Pedoca, né? Agora, tô falando sério agora, viu? Não sou eu que tô dizendo que o Malvadão voltou. A leitura da imprensa nacional é essa. É essa, né? Não, sinceramente. Reconhecendo que o Flamengo pegou um time mais frágil, mas o Sampaoli já conseguiu começar a... Aliás, o Flamengo jogou bem melhor do que o Internacional no final de semana. Mas enfim, tocamos o barco, sofredor Esmeraldo Gomes. Tá bom, Esmeraldo, ganhou. Aliás, que bacana, né, bicho? Que bacana a torcida do Corinthians. Aprovaram o que a torcida do Corinthians fez? Enquanto o Cuca não pediu pra sair. Porque o Atlético Mineiro já passou por lá, Cuca já foi lá, foi campeão disso, daquilo. Parece que problemas reais pra essa turma não vale, né? A torcida do Corinthians, que sempre tá um passo à frente nessas questões, né? Pressionou e o treinador Cuca, acusado comprovadamente de ter participado de um estupro, inclusive com direito à orgia sexual e tudo mais, né? Na Suíça. Ontem não aguentou a pressão, mesmo tendo classificado o time na Série B, na Copa do Brasil, acabou pedindo para sair depois da pressão da torcida do Corinthians. Parabéns a isso, né? Gente que é pública tem que ser reto em todos os quadrantes, né? Ah, mas isso foi no passado, todo mundo tem direito a errar, mas ninguém viu o Cuca se desculpar, né? Admitir, pelo contrário, ele nega, com todas as provas mostram que de fato Cuca participou daquele estupro no passado, com inclusive direito à orgia, sêmen dele foi encontrado na moça e ele nega, né? E ele nega até hoje, né? Seria mais fácil admitir, enfim, talvez, até porque, né? Todo mundo merece um perdão, todo mundo merece uma segunda chance, desde que a gente assuma o que fez, né? Como um jogador de futebol tem essa predisposição, né? Não sei porquê, né? Talvez claro, porque se acha, todos, né? É uma minoria, mas tem, né? Tem Daniel Alves, Robinho, tal. Cuca. É verdade, Pepe, é verdade. Deixa eu dar um abraço aqui, Fabão. Eu participo aqui de um grupo todo especial. O grupo só tem mulher bonita. Roberta, Mariana, Brenda, meu amigo Caio. Todos na audiência do programa. Coisa boa. Caio, só cresce a audiência aqui. Caio, aniversariante do final de semana. Foi no dia 21, completou 49 anos. Bom demais, bom demais. 12 horas e 19 minutos, minha gente. Muita coisa pra gente tocar aqui no programa. Chamar sua atenção para daqui a pouco uma entrevista com o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro, SEDUB, que toma conta de praça, Fábio Augusto, toma conta de Feira Livre.
toma conta do ordenamento das vias da cidade, né? Por exemplo, a gente... O centro... Não, é aquela mesmice de Pepa, sempre. Vá aqui na principal de Mangabeira, Pepa. Né, Coxinha? Como é complicado andar na principal de Mangabeira, a gente coloca a placa, enfim. Vamos dar um F5 geral em relação ao trabalho da SEDUB. Uma secretaria que tem muita importância, quem toma conta dos cemitérios. Tem informação que a secretaria pode ser desmembrada, né? O próprio deputado Jutaí Menezes antecipou isso pra gente aqui na semana passada. Enfim, uma entrevista bacana. Mas eu queria, sem polemizar, viu, Fábio Augusto? Vou logo antecipando. Sem polemizar, eu queria a opinião de vocês e talvez a opinião também dos nossos ouvintes. Para a seguinte informação. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, leu ontem o requerimento que permite a criação da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, CPMI, dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Em sessão do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco deu o primeiro passo para a instalação da CPMI. CPMI, para quem não tem conhecimento, é aquela comissão parlamentar que reúne na mesma comissão senadores e deputados federais. 16 senadores, 16 deputados federais. Há já indicações dos partidos para os integrantes dessa CPMI. Por enquanto, um paraibano que não é parlamentar pela Paraíba figura na lista dos prováveis integrantes da CPMI. Me refiro ao deputado federal pelo Rio de Janeiro, Lindeberg Farias, que é paraibano, mas faz política no Rio de Janeiro. A minha pergunta, e eu acho que a gente vale a pena trazer o debate aqui para o F5, que tem muita gente que diz que CPI ou CPMI nesse país acaba em pizza. Eu, particularmente, não penso dessa forma. Quiçá a CPI da Covid, instalada em 2021, que foi fundamental para o início da vacinação contra a Covid no Brasil. Aliás, aquela CPI em que, pese a discordância dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mostrou ao país que o ex-presidente, ou pelo menos a gestão do ex-presidente, não era a Brastemp em termos de combate à corrupção que eles pregavam. Afinal de contas, aquela CPI mostrou que tinha gente negociando propina de $1 pela venda de cada ou pela compra de cada vacina por parte do governo federal. Mas a pergunta que não quer calar, essa CPMI vai acabar em pizza ou vai Petrônio Torres, Fábio Augusto, mostrar ao Brasil os verdadeiros culpados pelos atos golpistas, terroristas, como queiram denominar o que aconteceu em 8 de janeiro em Brasília? É só circo? Vai dar em pizza? Ou gente vai ter que ser responsabilizada a partir dessa CPMI? Fábio Augusto, cadê a vinheta do secador? Fábio Augusto! Fala, Fabinho. Fala, secador. Da mesma forma que vocês secam o meu time. Meu time que está... Aí, isso é pra tua. Não, pra mim não. Pra mim não. Mas vamos lá, gente. Muito boa tarde, Fábio. Boa tarde, Petrônio, Coxinha. Assistiu o jogo, pelo menos? Não, Fábio, não. Fui dormir cedo, graças a Deus. Tive uma boa noite de sono. Fiquei com medo de ter um pesadelo. Já pensaram tudo dormindo aí. Pedro, 1, 2... Não se preocupe não, quando tem um pesadelo. Quem deveria ter pesadelo são vocês. Diga lá, Fabinho. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, Paraíba. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham pelo F5, pela Pop FM 89,3. Fábio, é assim que nós esperamos, que termine em alguma coisa, que termine apontando culpados, que termine mostrando que realmente aconteceu fatos que possam levar a incriminar os responsáveis.
Eu estava lendo uma matéria agora pela manhã do senador Marcos Duval, ele, que é do lado bolsonarista, disse que é o início de um impeachment para Lula, essa CPMI. Diz que vai, segundo ele, segundo o senador Marcos Duval, ele disse que tem muita coisa que incrimina as ações dos dois ministros de Lula. O Flávio Dino e o do GSI Gonçalves Dias. Ex-ministro, o ex-ministro, no caso, né? Que a partir daí já há respaldo suficiente e vai macular e muito a imagem do governo. Possa ser que a partir daí já seja o início de um possível impeachment com o presidente Lula. Eu não sei se realmente tem esse respaldo suficiente, se realmente vai mostrar ou não que o Flávio Dino soube e não quis fazer nada, que o Gonçalves Dias também deu uma de doido ali por dentro, que quis ajudar, entre aspas, aos manifestantes a causar aquele terrorismo todo que o Brasil acompanhou no último dia 8 de janeiro. Então é isso, o que eu espero, e eu acho que a população espera, é que realmente essa CPMI possa ser instalada. Primeiramente, tem que ser instalada. Primeiramente, segundo, que essa divisão entre oposição e situação possa haver dentro da CPMI, os membros da CPMI possam ter a mesma divisão igualitária. Se um vai ficar com a relatoria, o outro fica com a presidência. Assim eu defendo. Assim eu defendo. E defendo que realmente possam mostrar que esses nossos parlamentares possam investigar e trazer resultados. Resultados que possam incriminar aqueles que porventura tenham culpa. Não só os manifestantes que foram lá não, porque a gente sabe, tem muita gente grande por trás que incentivou, que mandou, faça isso, faça aquilo, patrocinou, e é isso que eu e boa parte do Brasil espera, Fábio. Só uma pergunta, como é o nome do senador que você sabe, não se desfaça do senador, não. Olha. Tenha calma. Ele fica eu não fico nervoso. Você está querendo se desfazer do senador Marcos Duval. Foi aquele que renunciou. Foi aquele mesmo. Que disse, tô renunciando, tô entregando, tô abandonando a vida pública. Aí no outro dia disse que... Esse mesmo. Que tinha Você ouviu a história dele, que ele quis tentar... Não, mas a primeira desculpa foi o quê? Ele tinha bebido muito. Foi um negócio assim, não foi? Marcos Duval, né? Ele é senador da República. Então merece respeito, toda a fala dele. Verdade. E aí, Pepa Torres, vai dar em pizza, não vai dar em nada? Rapaz, eu só estou acreditando que eu estou ouvindo porque eu estou aqui diante do meu colega Fábio Augusto. Certo. Eles que vão caçar Lula. Impeachment. Impeachment, caçar. Eu sei. Bicho, eu sinceramente, eu tô pasmo com isso, sabe? Primeiro que essa CPMI não era para existir, cara, sabe? Vai travar o Brasil aí discutindo uma reforma tributária que é de suma importância para estados e municípios sobreviverem. Aí vão inventar uma porcaria de uma CPMI que não vai levar a lugar nenhum, sabe? Para provar que, ou tentar provar que o PT teve participação, foi só os bolsonaristas, ou vão prender Bolsonaro, ou vão tentar impeachment Lula. Vai dar em nada, gente. Vai só travar o Brasil, sabe? O Brasil... Eu vou parafrasear Rui Dantas, é o país do pato, não é? Que não anda direito, não sabe correr, não sabe voar e não sabe o que quer. Infelizmente eu fico triste, sabe? Porque tem pessoas como Fábio Augusto, cara inteligente, preparado, letrado, formado, nível superior e ainda pensa como os terraplanistas. Por quê? Porque eu defendo uma CPMI. O que é caçar Lula? Eu trouxe a informação, não sou eu não. É o senador quem trouxe. Não sou eu não, eu trouxe só a informação. Ele deu uma declaração para o portal de notícias Metrópolis que essa CPMI possa ser o início do impeachment de Lula. Foi ele quem disse, sou eu não. Por falar em presidente de Congresso, de Senado, da Câmara, quem vai estar amanhã aqui? Arthur Lira, né? Aliás, alguns ministros de Lula também. Alguns ministros de Lula. Fábio, você vai... Estou escalado, né? Estou escalado para lá. Você vai ser o nosso Pedro. Acho que vai ser o nosso Pedro. Amanhã... Só golaço. Só golaço, né? Não, eu gosto muito do Pedro. Gosto muito, joga muito. Para mim é o melhor atacante que o Brasil tem hoje. Seja aqui no Brasil, seja internacional. O melhor atacante do futebol brasileiro hoje se chama Pedro do Flamengo.
Fábio, e amanhã os olhos do Brasil vão estar voltados aqui para a nossa capital, né? João Pessoa, com essa reunião dos governadores do Nordeste, vários personalidades a nível nacional estarão presentes, a exemplo do próprio Arthur Lira, já confirmou presente, ou seja, representantes do governo federal estarão presentes. Então, amanhã, aqui no F5, vamos trazer a cobertura completa. Não sai, de meio-dia você já sintoniza aí. 89.3, a Pop FM, que vamos trazer todos os detalhes desse encontro dos governadores do Nordeste, que será capitaneado pelo nosso governador João Azevedo. Sobre a participação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira é uma peça extremamente importante, né? Inclusive, o próprio deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária lá na Câmara dos Deputados, confirmou a participação de Arthur Lira. Inclusive, daqui a pouco a gente tem uma sonora com o deputado Aguinaldo Ribeiro falando sobre a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, muito poderoso, um dos homens mais poderosos hoje da nação, estará aqui na cidade de João Pessoa, participando desse encontro dos governadores do Nordeste, consórcio que é comandado, presidido pelo atual governador da Paraíba, João Azevedo. Ô Petrônio Tosco, cadê ele? Foi pegar café, foi? Que história é essa? Que história é essa de Cícero Lucena, atual prefeito de João Pessoa, e Luciano Cartacho, ex-prefeito da cidade por 8 anos, atual deputado estadual, estarem juntos e misturados nas eleições do ano que vem? Isso não é fake não, Pepa Torres? É não. Quem está dizendo isso é o deputado Evásio Bezerra. Evásio Bezerra? Está no blog da nossa colega Sony Lacerda, jornalista com respeito e com credibilidade. Verdade. Entendeu? Não dá foi barrigada. Nossa editora lá no jornal da Paraíba. Exatamente. Mas Evásio e Luciano, aqueles que estavam trocando tapas um dia desse. Cadê Evásio? Evásio é sonhador demais, né, rapaz? Não, quer Vamos ligar pra ele aí? Eu acho que Evásio está sonhando. Nesse cenário aí, Petrônio, não há a mínima possibilidade. Olha o que diz Evásio. Olha o que diz Evásio. Informação de Evásio. O deputado estadual Evásio Bezerra anunciou uma trégua com o colega Luciano Cartacho. Sim, Evásio, né? Calma, Fábio Augusto. Calma, menino. Calma, secador. Os dois estão na base do governo de João Azevedo, na Assembleia, mas devem caminhar lados opostos às eleições municipais no próximo ano. Além da trégua, ele fez uma previsão. Quem quiser pode anotar e me cobrar depois. Vamos caminhar juntos com toda a certeza no projeto do governador João Azevedo e no projeto do prefeito Cícero Lucena. E não perder a oportunidade de alfinetar Cartacho após as críticas às obras anunciadas pelo prefeito no bairro de Mangabeira. Deu uma parada aí? Tudo bem. Tem um pouquinho de dor de cotovelo aí de Cartacho. Foi Evásio que falou. Oxê, então vamos tirar a prova com ele agora. Pergunta ele tá aqui na ponta da linha. Deputado Evásio Bezerra, o nosso Nostradamus. Que previsão é essa? Que profecia é essa, deputado? Vai caminhar junto, Cartacho, Cícero, João, todo mundo? Boa tarde, deputado. Bem-vindo ao F5. Boa tarde, Petrônio. Meu abraço a Fabão. Não sei se é Coxinha que está aí na técnica. Luciano Coxinha. É Coxinha, então um abraço forte para ele. E meu amigo Fábio Augusto. O secador. Eu cheguei a uma conclusão, até sonhei que eu e Cartacho vamos votar de uma forma igual para a Prefeitura de João Pessoa. Então não posso contrariar esse meu sonho, um sonho assim muito forte e que me dava assim a convicção, não posso dizer a certeza, mas a expectativa e a convicção de que nós vamos votar nos mesmos candidatos em 2024. Portanto, eu entendo, compreendo, acho que é perfeitamente legítima o desejo do meu colega deputado Luciano, ex-prefeito, perfeitamente legítimo. Então, vou deixar ele desabafar um pouco com Cícero, mas com a expectativa, com a esperança e agora com a convicção de que nós vamos votar no mesmo candidato, que é Cícero Lucena e Léo. Ô, deputado, mas isso não passa de um sonho, né, deputado?
Sim, amigo, mas sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. Então foi um sonho assim, Fábio, uma coisa muito verdadeira, sabe? Quase como que uma luz que surge e tal. E esses sonhos que eu tenho assim, eles nunca falham. Anote aí, o programa está sendo gravado, depois vocês me cobrem. Nós vamos votar todos juntos, com toda certeza. Meu líder Vázio Bezerra, esse sonho foi você também sonhou lá nas eleições foi 2014? Foi que Lucélio... Foi 2014, não foi? Que Lucélio foi o senador na chapa... foi candidato ao Senado. Ao Senado, que também só via brigando. Ricardo, Cartacho e depois participaram da mesma eleição. Você também naquela época sonhou com essa possibilidade? Sonhei. Naquela época eu sonhei com Luiz Torres, que era então secretário de comunicação, e sonhei com Tibério Limeira. E aí, diga-se de passagem, quem construiu essa aliança fomos nós três. Eu sei disso. Os dois estão vivos aí para contar a história. Então, eu respeito a posição de Cartacho, o desejo, tudo tal. Tem toda a legitimidade do mundo. Mas podem anotar que nós vamos votar, repito, no mesmo candidato. Ô, Fábio, eu tô achando que Evásio não é sonhador, não. Ele é visionário, viu? Não, ele é visionário, ele é. Agora Evásio sabe de algo que nós não sabemos. E faz sentido, sabe por quê? Primeiro porque o PT vai ficar com Cícero. Então logo Cartacho não vai ter legenda para disputar. Se ficar no PT, não disputa. Claro, e ele pode sair não, meu irmão. Ele é incluído na infidelidade partidária. Não, mas tem a tal da janela, se ele for poder ser... Não, mas para prefeito não tem não. Tem janela não. Tem não. Tá certo. Tem janela, e na federação, Evásio, ali o PV e o PCdoB com o PT já disseram que querem ficar com o Cícero, né? Pois é, então já há essa sinalização e logicamente tudo converge para esse meu sonho. Então não há porquê, vou respeitar as posições de Cartacho, só se ele exagerar muito, aí nós colocamos um freiozinho ali de leve. Mas não naquele confronto que nós vimos assim, extremamente forte e tudo, pelo sonho que eu tive, isso é desnecessário. Já contou esse sonho ao Cartacho? Olha, Evásio, que é um estudioso da política, eu fico imaginando Evásio se balançando na sua redinha lá em Bananeiras, tomando aquela água de Bananeiras. Vendo o Lula correndo. Tomando um vinhozinho, pensando na política. Hein, deputado? Aqui é forte, a coisa aqui é muito boa. Agora, Bananeiras completamente invadida pelos norte rio-grandenses, por pessoenses, por gente de toda Paraíba e já chegando aqui gente de Pernambuco. Então Bananeiras hoje está na crista da onda, como podemos ver, e vocês também são frequentadores daqui, que já cheguei a encontrá-los, inclusive com vocês, me recordo bem, no acesso ao São João aqui de Bananeiras, onde batemos um bom papo, antes eu estava saindo e vocês estavam chegando. Me recordo bem. E anote já na sua agenda, dia 16 de junho, vamos levar o F5, assim como fizemos no ano passado. Se tudo indica que vamos fazer novamente lá do Coreto da Praça de Bananeiras, viu deputado? Anota aí na sua agenda. Dessa vez eu não vou faltar. Eu não me recordo o que precisamente, mas eu tive um compromisso que não tinha como faltar em outra cidade e perdi essa grande oportunidade, mas essa já vou colocar na minha agenda e não vou assumir nenhum compromisso. Naquela oportunidade... Eu até falei agora, Fabão, se vocês me permitirem, pois não, deputado. É que eu fiz um pronunciamento recente na Assembleia, meu último pronunciamento, e lamentavelmente algumas pessoas, porque muitas vezes um proprietário de um blog, um jornalista, ele faz uma matéria que às vezes não se coaduna. Você pega, se você botar a fala, às vezes a chamada não bate com o corpo da matéria. E aí, nas entrevistas que eu concedi, foram muitas logo após a minha fala, é porque aí eu tenho que resgatar a minha fala. Foi que eu disse que nós temos que tomar uma providência, que nós aceitamos de forma muito pacífica a reforma política, que, ao meu ver, muito ruim, e as evidências, os fatos e as decisões judiciais comprovam essa minha afirmação. Nós já tivemos, Fabão, mais de 100 vereadores cassados em função da cota de gênero.
Como se já não bastasse isso, existe mais uma centena de vereadores que devem perder o mandato pela tal cota de gênero. Então, o que é que acontece? Nós já tivemos agora recentemente até um episódio policial, que se não fosse a competência da política paraibana, talvez hoje a sociedade paraibana e de Piancó estivesse chorando aí pelo assassinato da ex-prefeita Flávia e de seu filho, que é o hoje prefeito lá de Piancó. Isso é um fato concreto, tem inclusive gente presa e tudo tal, vocês conhecem como ninguém esse ponto. Então qual é a minha preocupação? Nós já tivemos na Paraíba deputados cassados que perderam o mandato em decisão judicial. O que eu me recordo aqui foi Bosco, Chió e, se não me falha a memória, Janduí Carneiro. Era a coligação antiga deles. Graças a Deus, com recurso, com tudo tal, eles concluíram o mandato. Mas a verdade é que se a justiça arrochasse um pouco o nó, inclusive, não a paraibana, mas a do TSE, eles teriam sido afastados, um prejuízo aí incalculável, porque todos nós sabemos o quanto é difícil conquistar uma cadeira na Assembleia. Então o que é que eu digo? Cota de gêneros para a mulher. Eu não sou contra a cota de gêneros. Agora eu sou contra a obrigatoriedade de você chegar e ter que registrar, no caso do deputado estadual, seriam 4 pelo percentual, 4 candidatas mulheres. Ora, nós temos um partido forte que é o PSB, vocês sabem como ninguém, é o partido forte, o momento que vive o governador, a vitória do governador, que é o grande comandante do nosso partido, não há quem possa ou querer esconder isso, a grande estrela e o grande comandante do nosso partido é o governador João Azevedo. Mas nós não atingimos a totalidade de candidatos a deputado estadual. Nós só colocamos 21 candidatos. O partido que mais colocou candidato foi o PL. Então existia vaga sobrando aí, muitas vagas sobrando. Então, nesse caso, se aparecessem 15 mulheres, teria vaga para as 15 na nossa coligação. Da mesma forma que no Republicanos. Se bem que o Republicanos foi um dos poucos partidos que colocou uma quantidade até superior de candidatas mulheres. Quer dizer, o que é que tem que ser feito? É todo um trabalho. As mulheres já tiveram muitas conquistas, inclusive na política, tanto a nível nacional como a nível regional, aí no Nordeste. Foram muitas as conquistas das mulheres nos últimos anos, que tem que ser mesmo, isso é um fato concreto. Agora, não se pode chegar e obrigar o partido a só registrar as candidaturas se tiver a cota. Quer dizer, se tiver a cota, tudo bem. Se ultrapassar a cota, melhor ainda, como eu já citei que o Republicanos ultrapassou. Mas aí é muito ruim você não poder registrar as candidaturas. O partido não pode registrar se não atingir aquela cota. Aí se obriga a botar candidatas que são chamadas de propaladas de laranja. E nós estamos a ver isso aí. Isso é que eu estou me posicionando contra e não faço esse debate de cabeça erguida. Teve alguma manifestação de Fabiola, só estou acreditando porque estou vendo. Quer dizer, eu não estou fazendo isso para atingir as mulheres, muito pelo contrário, eu estou querendo a proteção da democracia. Você não pode obrigar ninguém a ser candidato, não pode obrigar. E os resultados que nós estamos tendo aí, eles são preocupantes. Então vamos abrir uma discussão, buscar qual é a melhor alternativa, o melhor caminho. Agora você não pode exigir que o partido só possa registrar a sua chapa se tiver o mínimo de mulheres. Isso é que me assusta. Não, cria a cota, são 10 mulheres. Ou bota as 10 mulheres ou não pode substituir por homem. Tudo bem, tem lá a vaga da mulher. Agora, o que todos os partidos têm que fazer é um trabalho de conscientização, de fortalecimento, de chamamento para o envolvimento das mulheres na política, que são indispensáveis. É lamentável a Câmara de João Pessoa, que já chegou a contar com 4, 5 mulheres, hoje só tem como titular uma mulher, né? Eleita uma. Fabiola assumiu, tivemos uma outra menina que assumiu também, Sandra Sodré, né? Recordando o nome, mas que assumiu, mas na condição de suplente. Então é contra isso, não adianta ninguém querer distorcer. Eu, primeiro, não nasci de 7 meses, política só faz quem tem coragem, e modéstia à parte eu tenho.
para fazer esse debate de forma pública. Não sou contra as mulheres, não sou contra a cota. Bota a cota em vez de 4 para 10, não tem problema nenhum. Não, o partido fica reservado para 10 mulheres. Ou bota as mulheres ou não pode botar homem. Está tudo em ordem. Agora eu não vou aceitar que distorçam e que venham fazer política em cima de mim, em cima da minha imagem. O tema é polêmico, deputado Evásio Bezerra, e vai render uma entrevista sua aqui nos estúdios em breve. Deputado Evásio, obrigado pela participação aqui no F5, viu? Tá bom, um abraço e estamos aqui em Bananeiras, curtindo aqui esse frio gostoso, Bananeira super lotada, faltando apenas vocês para completar a lotação. Muito obrigado aí pela oportunidade, que tenhamos todos um bom final de semana, com saúde e com paz. Um abraço, até uma outra oportunidade. Abraço, deputado Evásio. E você, ouvinte do F5, acredita nesse sonho de Evásio? Pode se tornar real? Cícero Lucena e Luciano Cartacho, juntos no mesmo palanque, em 2024? Esse vai ser o tema da nossa enquete daqui a pouco, porque agora a gente precisa cumprir um intervalo comercial. Que inveja boa, hein? Inveja branca, Evásio em Bananeiras, aquele frio gostoso, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Ó, Luciano Coxinha. E Coxinha vai trabalhar até sábado. Vai ter segunda, se brincar tem segunda. Tem segunda, Coxinha, programa? Ainda não sabe não, né, Coxinha? Tem? É dia do trabalho, tem que trabalhar, meu irmão. Dia do trabalho tem que trabalhar. Respeita feriado nacional. Gente, são 12 horas e 46 minutos. Ó, hora de pedir comida, né? Pedir almoço, encher o bucho. Se você vai pedir almoço, não esqueça. Fala antes com o pessoal da Comedoria do Cabeça. Culinária sertaneja da melhor qualidade. Lá você encontra o verdadeiro rubacão, mais um monte de opção. Fala no Zap ou no Instagram. Anota aí o Zap da Comedoria do Cabeça. 9641-4664. O Instagram é muito fácil, @Comedoria do Cabeça. Não esqueça, DJ Coxinha. Pra espantar a fome e a tristeza, pede na Comedoria do Cabeça, Coxa. Saboroso e o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. 12h47. Quer uma boa notícia? Quem é ouvinte da Pop, quem é ouvinte do F5, pede na Comedoria do Cabeça, almoço ou jantar, é só dizer a senha, Rádio Pop 10. Rádio Pop 10 e ganha 10% de desconto. Olha aí, rapaz. Até o fim deste mês. É o Pop Card. É o Pop Card. Tá vendo aí, Coxinha? Liga pra lá, pro Comedoria, pra pedir teu almoço, pedir teu jantar mais tarde. Ó, sou ouvindo do F5, sou ouvindo da Pop, a senha é Rádio Pop 10 e tem 10% de desconto. Bom demais, comer bom, barato e ainda com desconto. 12h47, Coxinha, o intervalo comercial. É rápido, é rapidinho. VaptVupt. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Aqui a gente tem praias com águas quentinhas, passeio na lagoa e pôr do sol no Hotel Globo. Mas também temos leis que disciplinam o trânsito e ampliam vagas de estacionamento.
além de garantir direitos e proteção para quem mais precisa. Quer conhecer as leis que só João Pessoa tem? Acesse joaopessoa.pb.leg.br/edlei. Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre apostos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbidinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade, quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Essa lei, quem é de quem é? Agora é lei. Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Mas será que eles sabem disso? Não, eu não conheci essa lei. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História. Essa lei é trabalho da Assembleia. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidandas. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h52. Fabão, no Boa Tarde de Juliana Carneiro, leia essa manchete e pergunte a opinião dela. Não, mensageiro não merece pancada. Aí mandaram o link aqui da matéria. Brasil tem, em média, 8 casamentos por dia envolvendo menores de idade. É a manchete do link da matéria. E estão pedindo no seu boa tarde você dizer isso. Cadê o boa tarde de Juliana Carneiro, Luciano Coxinha? A Juliana não quer sambar. Boa tarde, meu povo. Tava testando o microfone você aqui. Você entendeu a provocação? Entendi. Não, então, boa certamente. Tarde. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Já é véspera de feriadão, hein, meu povo? Então vamos lá, relaxando, porque amanhã tem um sextor massa. E quem mandou a pergunta aí que não foi dito o nome do remetente, provavelmente ouviu o meu comentário sobre a questão do casamento lá do bonitão das tapioca, aquele idoso. Tava com a novinha, exatamente. Certamente foi uma pessoa que ouviu meu comentário sobre aquele bonitão das tapioca com a criança adolescente lá de 16 anos. E absurdo, né? E naquela ocasião eu tinha comentado que acho absurdo, inclusive, essas relações que tem uma diferença gigantesca de idade. Quando a pessoa tem menos de 25 anos, por exemplo,
bicho, não tem condição de ter um relacionamento equivalente de alguém que tenha menos de 25 anos com uma pessoa que tem 10 anos a mais. A diferença de raciocínio lógico, emocional, de maturidade emocional é muito grande. Vamos combinar. Olha, ainda bem que não existiam redes sociais, que não existiam tantos registros assim na minha época, porque eu vou lhe contar. Até os 23, 24 anos, eu era uma pombalesa. Eu tenho certeza que muita gente fez muita besteira. E começa a ter um pouco mais de consciência. Em todas as matérias, Ju? Em todas as matérias. Então, eu fiz muita besteira, fiz muita coisa da qual me arrependo, obviamente. A gente começa a amadurecer, minha gente. Certamente, mulheres começam a amadurecer mais cedo, porque são cobradas a isso mais cedo, porque são cobradas as responsabilidades das mulheres mais cedo. Mas, ainda assim, infelizmente, as mulheres são submetidas a situações como essa. A gente rememora aí os tempos que os casamentos eram arranjados e as jovens de 14, 13 anos eram vendidas aí pelas negociações de terra, de nome de família, de patrimônio, etc. E a gente vê que isso perdura até hoje. É um absurdo com crianças, com jovens, com adolescentes, sobretudo com esses velhos gaga horrorosos, que, pelo amor de Deus, minha gente, além de nojento, eu não consigo nem qualificar mais. Aí, Pepa? Tem gente que amadurece no carburete. Não é carburete, né? Carburete. Amadurece de todo jeito. Mas o que Ju quis dizer vale para todo mundo. Vale. Inclusive para você. Mas tá olha... se relacionando com uma moça com menos de 20 anos, filho? 23 anos, 22 anos? Não. Tem um pouquinho mais, né? Não gosto de tão novinha, não. Pois é. Porque não tem muito o que conversar, né? Só lembrando que o Petrônio é solteiro, né? Não, tá certíssimo. Não tem. Tá certíssimo. Não, eu tô falando em relação à diferença de idade. Pra pessoa que tem idade muito baixa, assim, são muito jovens e não tem maturidade emocional. Eu aprendi que, por exemplo, homem, o que atrai... Ele tá querendo te provocar, é, Petrônio? Desde sempre. O que atrai um homem é a beleza... O que atrai o homem é a beleza de uma mulher. E depois a maturidade da mulher. Mas primeiro vem a beleza. E já a mulher é o que escuta do homem. Ei, tu tem uma vinheta, né? Vamos parar de falar besteira. Tem outro assunto melhor, não? Tem um assunto melhor. Deixa eu mandar um abraço aqui para muita gente que está nos acompanhando. Petrônio Fernandes, inclusive ele dá uma opinião que aqui, está dizendo boa tarde. Será que o circo será o circo de sempre? E os doidos irão adorar. Ele está falando em relação a instalação da CPMI, a agradecer aqui a audiência de Pedrinho Guedes, meu amigo Neumann tá na escuta do programa, inclusive mandando um abraço para o deputado Evásio Bezerra, que está nos acompanhando lá direto de Bananeiras, minha amiga Penha Rosenda. Alô, Penha! Um abraço para tu, mas a querida. pergunta foi tu que criou e disse que foi uma pessoa que mandou? Foi. Tá aqui, quer que eu lhe mostre? Fábio, professor Humberto Júnior. Ele cria, ele bota o... Ei, mas vocês já pensaram se Ju se apaixona por um rapaz mais novo? Não, já me relaciono com um menino assim, bem 10 maior. anos mais Eu tenho novo? 40 anos, até 30, bicho, tá em ó, não tem problema nenhum. Se tiver uns 25... não rola, não. Não rola, os de 30 já são... Não tem nada na cabeça, imagina os de 25. Mas é paixão, Ju. Né? Aí vocês falaram e vamos continuar nesse tema? Né? E outra, que tem um negócio, não, você... Como é? Você me intimida, aí você tem que fazer aquela que é um pouco idiota, pro cara não se sentir diminuído. Aí é muito chato, é muito cansativo. Não dá pra mim, não. Eu quase sempre concordo com você, Márcio, você tá muito radical. Dá uma de Betânia, a música de Betânia, né? O amor é o amor. Dá uma de Betânia. Eu gosto muito daquela música de Maria Bethânia, que ela diz que então tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Isso acontece muito hoje. Tá bom. E as idades pouco importam. Não, as idades importam. Dependendo muito da faixa etária, importa demais. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o nosso ouvinte Marquinhos, tá dizendo que mandou a seguinte mensagem. Cadê? Boa tarde. Cícero tem juízo em se juntar com os cartachos. Daqui a pouco é o tema da nossa enquete, viu? Com base nesse sonho, nessa tese do deputado estadual Evásio Bezerra. Deixa eu pedir permissão a vocês de colocar uma rodada de ouvintes pelo nosso WhatsApp. Posso colocar? Porque tem muita gente aqui. Nos últimos dias a gente tem desprezado um pouco os nossos ouvintes no WhatsApp. Mandar abraço também. Quem tá mandando aqui uma mensagem pra gente, rapaz, foi o Albemar Santos. O que ele tá dizendo aqui? Vou deixar de ser flamenguista. O time é muito irregular. Ou é 8 ou é 80. Valeu, Albemar Santos. Abraçar também Victor Santos, rapaz. Tá
acompanhando o nosso programa. João Vanderlei está dizendo: BR parada, sentido João Pessoa, Bahia, em frente ao FPB, acidente. Isso, eu vi o acidente, horrível. E ainda tá parada? O carro trancou o lado da BR. Meu Jesus. Foi feio o acidente. Meu Jesus. Esqueci de dizer. Outro aqui, que mandou, Vitor Santos mandou aqui. E aquela possibilidade, Ju, vai que o amor da sua vida nem nasceu ainda. Tudo é possível. Considerando que eu só vou aceitar me relacionar com quando ele estiver com mais de 30 anos, eu vou estar o quê? Com 80, Ju, 70? não diga isso, então, Ju. eu acho que não... Olha, pode ser, né? Olha o caso, voltando a me cuidar. Olha o caso do presidente Macron, viu? Lembre de Macron. Ele com 30, eu com 70, se tiver em ordem... Michel Temer também, né? Michel Temer também, né? Só que Macron é o inverso, né? Macron é o jovem e a professora que é a mais idosa. Deixa eu colocar uma rodada de ouvintes aqui, para daqui a pouco a gente para nossa enquete. E Fábio Augusto também acompanhou hoje a agenda do prefeito Cícero. Esse assunto do Divã, o povo gosta. Viu? Vai chegar mais mensagem. Vamos botar uma rodada de ouvintes. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, Bernardo. Em seu nome, eu saúdo a todos da bancada. Meu amigo, é revoltante para nós, cidadão, pessoense, paraibano, né? Ver um atraso de mais de 3 anos numa obra da duplicação da BR. Ver Cabedelo numa calamidade, né? E numa densas trevas, né? O negócio é infernal você dirigir naquela BR vindo de Cabedelo. Os acostamentos, cada um tem um declínio gigantesco. O colega meu quebrou o carro, achou que era entrada, por estar escuro, ele deu sinal. Quando ele entrou, caiu dentro de um degrau, um acentuado muito grande. O carro danificou o carro. O negócio, sabe, super chateado. Eu vim de Cabedelo com minhas crianças, vim com medo. Eu vim numa velocidade abaixo de 50, porque eu não sabia como estava a estrada. Então, infelizmente, é vergonhoso. A gente tem um senador, tem vários deputados federais, estaduais, e esses cabras não faz pinoca nenhuma. É revoltante isso aí. Boa tarde, Fabão. Boa tarde a todos os ouvintes do F5. Fabão, pergunta a Petrônio Torre aí se ele vai vir curtir a festa do bairro aqui do Padre Zé aqui. Começa amanhã. Cavaleiro do Forró, Banda Quitara. E vários outros artistas aí do meio musical. Então tá aí, se Pepinha vai vir. E aí, Pepinha vai? E só convida a Petrônia? Jefferson. É porque Pepe é o rei do camarote, né? Vocês estão... Vamos nós dois, Ju. Combinado? Bate aqui. Eu vou. De que hora mesmo? Jefferson, manda aí as coordenadas, viu? No Instagram, aí procurar. Fecha do Jefferson, agora Ju tem que ser acima de 30. Pra mim pode ser 30 também. Eu tô dentro. Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Fabão, boa tarde. Boa tarde, Petrônio Torres, toda a bancada, Juliana, Coxinha, Fábio Augusto, todos os ouvintes. Fábio, eu gostaria de saber da CEMOB o porquê a gente faz uma solicitação, porque eu venho denunciando aí sempre aquelas pessoas ali que participam ali da academia Flipper, ali nos bancários, e eles colocam o carro dos dois lados da rua. Mas a minha pergunta à CEMOB é: a gente faz a denúncia, ele diz que as denúncias foram aceitas e que uma equipe vai lá. Agora, como é que a gente sabe se essa equipe foi? Como é que a gente sabe o que foi resolvido? Se eles estão certos e quem está denunciando é quem está errado. Eu gostaria de saber aí da CEMOB se existe alguém que dê esse tipo de resposta. Porque o WhatsApp deles, terrível. Falta de respeito tremenda. Só responde através de ok, confirmado, uma equipe vai, mas a gente não sabe se o problema vai ser solucionado ou não vai. Tá bom, Fábio? Fica aí essa minha reclamação e eu agradeço aí ao espaço. Boa tarde, Pop FM. Boa tarde, Fabão, Fábio, Petrônio Torre, Juliana e Coxinha. Ô, meu querido Fábio Bernardo, me diz uma coisa, Fabão.
Tu já viu se alguma CPI aqui no Brasil dá em alguma coisa? Me diz aí, Fabão. Eu me lembre. Eu acho que não. E outra coisa. Pergunta a Fábio aí qual foi o placar do jogo de ontem, Flamengo e Maringá, que estava querendo tomar café em Maringá aí, estava falando. Coxinha, solta o hino, Coxinha. Do Mengão. Um abraço. Leonardo Lustoso aqui do Versa. E para quem não sabe, está vindo mais coisa boa aí, viu, do governo federal. Vão agora, vamos ver se passam a PEC da APL das fake news, que é justamente regulamentar a internet, viu? Eu, você, qualquer um que eles não queiram, vai ser simplesmente banido da internet. Você não vai poder mais comunicar com ninguém, a não ser por telefone. Na internet você vai ser banido. Eu estava olhando a PEC, as resoluções, meu amigo, é cada coisa absurda que não tem no gibi. O tal do coronel não sei o que, coronel, Ângel Coronel, que é do lado do governo, foi simplesmente para a Rússia para estudar como eles regulamentam a internet. E vai implantar aqui no país. Somente isso. Vocês vão ver o que é bom para tosse agora. Viu? E o pior é que é para todo mundo. Quem conversar besteira na internet vai ser simplesmente banido. Somente isso. Ô meu amigo Josenilton, obrigado. Josenilton, meu irmão, com todo respeito, respeitando o contraditório, mas quem conversar besteira, quem fazer apologia a crime, Josenilton, tem que ser punido mesmo, Josenilton. Não dá, o Brasil acompanhou ontem o Telegram, né? Telegram foi suspenso por uma determinação judicial, Josenilton, porque se negou a fornecer informações de grupos nazistas, né? De pessoas que estavam num grupo, um adolescente que estava num grupo que matou 4 pessoas numa escola. Josenilton, não dá não, meu irmão, para continuar do jeito que tá, não. Tudo na vida tem lei. Se você vai pro avião, a gente vai, quem anda de avião, quem já andou de avião, só consegue ter acesso ao embarque, tem que mostrar, Petrônio, um documento, tem uma regulação, tem um procedimento. E por que na internet não pode? O cara pode chegar e chamar, atacar a honra das outras pessoas. O Twitter, aquele Elon Musk, aquele cretino, aquela coisa, ele estava se negando a retirar postagens que incentivavam jovens, adolescentes a fazerem bobagens em escolas. O Twitter estava se negando a fazer essas retiradas dessas postagens. Até que a justiça endureceu o jogo, amigo, ou tira ou tu cai fora do Brasil. Aí lá o Elon Musk, o tampa de crush, né, bateu pino. Como o Telegram também, ninguém achava o dono do Telegram. Aí Xandão botou moral, no instante apareceu um representante no Brasil e derrubou as postagens. Tem que botar moral mesmo, rapaz. Ô Petrônio, aí fica eu ia dizer, mas não vou dizer que ele é deputado, vou respeitar. O príncipe da Lava Jato, o Deltan Dallagnol, dizendo que o PL das fake news vai prejudicar a veiculação de versos bíblicos nas redes sociais, rapaz. E até vai citou, censurar. E até citou, né? Citou o versículo, não foi? Versículo, isso é um canalha, sinceramente. Essa gente que usa as redes sociais para atingir os seus próprios objetivos, tem que ter regulação, rapaz. Pensa no teu neto, pensa na tua filha, pensa no filho teu, que pode ser vítima aí de algo parecido. Volto a dizer, todo mundo sabe aqui nessa bancada aqui que eu sou noveleiro, acompanho o que está acontecendo, essa novela das 8, mostrando esses casos, por causa de redes sociais, a menina praticamente tirando a vida, o outro filho torrou 50 mil reais do cartão de crédito dos pais. Tem que ter um limite, tem que ter uma regulação. Essa turma ganha dinheiro demais, Josenilton. Essa turma, como é Meta o nome da empresa, do Facebook, Meta. Essa turma tá enricando, meu irmão. E quanto mais tiver Facebook, Instagram, ganhando dinheiro demais, e tem que ter responsabilidade sim. Tem que ter responsabilidade sim, sinceramente.
Pensa que tem que ter responsabilidade. Ó, tô recebendo aqui uma mensagem aqui, deixa eu ver aqui, de Renato Silvestre, viu, Pepa Torres? Diz o seguinte: comi um rubacão ontem na comedoria do Cabeça. Cheguei até eles por causa da propaganda de vocês. Olha aí. Comida boa de verdade é o que manda o nosso ouvinte Renato Silvestre. Ô, Renato Silvestre, agora se você for comprar até o final do mês, você diz, olha, sou ouvinte da Pop, quero meus 10% de desconto, vai ter. Bom demais. Deixa eu colocar mais alguns ouvintes aqui, o programa tá pegando fogo, ainda tem enquete pra fazer. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu caro amigo Fábio Bernardo, Petrônio, Fabinho Augusto, Juliana, Coxinha, Rui, que está lá em Brasília, deve estar escutando também, ouvinte, todo mundo, Humberto Júnior está falando. Eu estava pensando justamente nessa história de fake news, a gente chama de hype, né? Quando uma coisa está na moda, né? Todo mundo falando sobre isso, e aquela PL que foi votada aí na urgência também. Aí, por que a gente precisa pensar, né, sobre isso? Eu estava lendo um artigo que fala assim, ó, por que algumas pessoas inventam fake news? As motivações são bem variadas. Pode ser por ódio, despeito, ciúme, vingança, política, ideologia, estratégia comercial, mas principalmente porque dá dinheiro. Isso mesmo. A principal razão para se inventar fake news é ganhar dinheiro. Lembrem que na internet, quanto mais cliques em uma página, mais a publicidade dali é vista e mais se ganha dinheiro com aquilo. Esse meio desonesto de ganhar dinheiro cresceu bastante na época das eleições presidenciais americanas, quando alguns sites de notícias falsas ganhavam milhares de dólares por mês em receita de publicidade. Mas por que as pessoas compartilham as fake news? Porque é muito fácil cair na armadilha. Todo mundo que gosta ou detesta algo provavelmente vai compartilhar notícias falsas, especialmente se isso confirmar suas crenças. Como o objetivo principal de uma pessoa que inventa notícias falsas é nos enganar, tais notícias geralmente são sobre temas que despertam muito interesse e são muito bem elaboradas. Então, esse pessoal que a gente acha que rapaz, como é que uma pessoa tão inteligente compartilha fake news? O motivo é esse, sabe que vai ter muita gente que vai acreditar, muita gente vai cair, né? Ele tem ódio de alguma coisa, ou ele tem despeito de outra coisa, ou então ele quer mesmo só aparecer, e consegue, viu? Um abraço para vocês, até mais. Boa tarde a todos da Pop, boa tarde aos ouvintes. Olha, a questão aqui, em frente à Escola Luiz Vaz de Camões, é uma escola municipal que fica aqui na José Fataveira, ainda continua com o mesmo problema no trânsito na frente dela, tá certo? A rampa dos cadeirantes está destruída. Certo? A faixa de pedestre está apagada, tem problema na oscilação vertical, horizontal. A gente precisa de uma câmera de monitoramento, mas principalmente uma lombada física aqui para diminuir a velocidade dos carros, para que os alunos possam entrar e sair da escola com segurança. Esse ponto aqui é crítico, a CEMOB sabe disso, ela não toma providência. A gente vem reclamando, os caras aqui estacionam os carros em cima das calçadas para dificultar mais as coisas ainda. À noite a iluminação na frente está totalmente escura, pior ainda, né? Porque aí corre o risco maior de acidente. Já teve vários acidentes aqui com alunos da escola, com outras pessoas. Isso aqui é uma área comercial, tem uma oficina perto. Aqui o trânsito, os veículos não obedecem, não respeitam os pedestres. E aqui uma situação crítica, grave, e a CEMOB não quer resolver essa situação. Elas querem que a gente abra protocolo e enfie a cabeça dentro de uma burocracia para poder resolver esse negócio aqui. Tá certo? A responsabilidade de agora, daqui para frente, todinha é da CEMOB, porque os pais dos alunos já se mobilizou, já pediu aqui no programa de rádio, e os caras não tomam providência. Agora, na frente das escolas particulares aqui em Mangabeira, tá tudo beleza, certo? Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Rui Dantas, Juliana, Fábio Augusto, Luciano Coxinha. Eu não entendo de política não, mas esse sonho de Evásio só pode acontecer se Cícero Lucena for pro PT. E isso aí, meu amigo, para ser realizado, ele tem que sonhar muito. Eu penso assim, catástrofe do lado de Cícero, meu amigo, isso não existe não, meu amigo. O PT pode até ir, viu? Mas sem a comungação de Luciano Cartacho, Kiko do Castelo Branco. Valeu, meu amigo Kiko do Castelo Branco. Jefferson respondeu a vocês dois. 18 horas começa a festa, viu? Lá no hoje, Pode né? Zé. 18 hoje. horas. Não, hoje. amanhã, entendi. Sexta-feira.
Que é Cavaleiros, né, amanhã? 18 horas, viu? Tudo certo. Respondeu aqui. Vamos pro intervalo comercial, Luciano Coxinha. Na volta, a gente bate um papo com o secretário de Desenvolvimento Urbano de João Pessoa, Fábio Carneiro, que já está por aqui. Fábio Augusto também acompanhou a agenda do prefeito Cícero Lucena. Tem coisa boa em relação à orla de João Pessoa. Fábio Augusto traz essas informações já, após o intervalo, Luciano. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Acerte na escolha. Na hora de construir ou reformar, a Aliança Madeiras tem produtos de qualidade, entrega rápida e o maior estoque de telecerâmicas da cidade. Compre em até 10 vezes nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Principal do José Américo. 3231-1513. Essa lei, quem é de quem é? Agora é lei. Os estudantes da Paraíba ganham 10% de bônus na nota do Enem. Mas será que eles sabem disso? Não, eu não conheço essa lei. Sim, uma lei bastante necessária que valoriza o paraibano em si. Eu sabia e, inclusive, foi por ela que eu entrei no curso de História. Essa lei é trabalho da Assembleia. Assembleia Legislativa da Paraíba. Essa lei é sua. Chegamos, Conde! Agora a cidade de Conde tem a melhor opção para você abastecer seu carro com um elevado padrão de atendimento, qualidade e variedade em produtos e serviços para facilitar seu dia a dia. Com ampla estrutura e localização privilegiada, estamos localizados na Rua General Perouse, sem número, bem pertinho de você. Visite nossa nova unidade, abasteça seu veículo e aproveite nossas condições especiais. Posto Opção, a rede de postos que mais cresce na Paraíba, sempre a postos por você. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Tem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. As panelas já tão quentes, pede logo teu almoço. Estufa o bucho da gente, isso é muito saboroso. E o coração de repente se alegra com esse almoço. Vem meu povo que é barato, é qualidade quem cantar. Quero ver tu almoçando e tem também nosso jantar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Comedoria do Cabeça, nossa comidinha faz tu salivar. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. Aqui a gente tem praias com águas quentinhas, passeio na lagoa e pôr do sol no Hotel Globo. Mas também temos leis que disciplinam o trânsito e ampliam vagas de estacionamento, além de garantir direitos e proteção para quem mais precisa. Quer conhecer as leis que só João Pessoa tem? Acesse joaopessoa.pb.leg.br/é-de-lei. Se é de lei, é da Câmara Municipal de João Pessoa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Cuidando.
13h19. Olha só, termina nesta sexta-feira o prazo para pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem 2023. A data limite vale também para a apresentação de justificativa de ausência para aqueles que tiveram isenção da taxa concedida no Enem do ano passado, mas não compareceram às provas. A isenção é garantida a alunos da terceira série do ensino médio no ano de 2023 em escola da rede pública declarada ao censo escolar. Juliana Carneiro, tem concurso na UEPB, Ju? Tem sim, na verdade nem é concurso, viu? É um processo bem mais simples, um processo seletivo da Universidade Estadual da Paraíba, 29 vagas temporárias e os cargos são para níveis fundamental, médio e superior, viu? Os salários variam de R$ 1.577 até R$ 3.566. Há vagas para funções de auxiliar administrativo, técnico em laboratório, de várias áreas. Análise de águas, arquivista, engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho. Todos têm carga horária de 40 horas semanais. E aí os contratos têm uma validade de 1 ano, mas podem ser prorrogados. Então as inscrições estão abertas. Vocês vão lá no site uepb.edu.br. Vários níveis e aí 29 vagas. Bacana demais. Muito bem, são 13h21 na Paraíba. Fábio Augusto, prefeito Cícero Lucena autorizou obras de contenção e proteção da calçadinha do Cabo Branco. É aquela calçadinha ali da Praça de Iemanjá? É isso mesmo, Fábio Augusto? Você esteve lá acompanhando o prefeito Cícero? Isso mesmo, Fábio. É naquela região mesmo, naquele trecho ali da praia, no finalzinho da Praia do Cabo Branco ali, próximo à barreira do Cabo Branco, a famosa a Praça de Iemanjá, que acho que há mais de uma década foi destruída ali pelo avanço do mar, e agora o prefeito anunciou essa obra aí, né, de proteção, contenção e reforma daquele trecho ali, né? Serão feitas através de 3 etapas. E o prefeito Cícero Lucena conversou com um custo mais ou menos de investimento de 7 milhões de reais para fazer toda essa obra aí. E o prefeito, durante um café da manhã, na manhã de hoje, chamou os engenheiros da empresa contratada, que eles explicaram como vai funcionar todo esse trabalho dessa obra de reforma, proteção e contenção. Mas o prefeito Cícero conversou com a nossa reportagem. Vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena. É a certeza que nós estamos no caminho certo, quando queremos identificar os problemas, mas mais do que identificar esses problemas, encontrar soluções responsáveis, sempre embasado em condições técnicas, em respeito às academias, à ciência, porque dessa forma nós vamos encontrar bem a solução dos nossos problemas. Aqui é uma demonstração clara do que está acontecendo em toda a costa brasileira. É o avanço do mar com a sua força, com a sua energia, com a batida das ondas em maré alta 2 vezes por dia. E com certeza essa solução que foi inaugurada em 2020, não aguentou 2 anos de proteção. E agora nós estamos adotando uma proteção onde exatamente tem a característica de ter a capacidade de enfrentar grandes movimentos das ondas da nossa localidade e, consequentemente, fazer a reconstituição desse espaço que era da população, recuperar a ciclovia e também fazer o empraçamento para a convivência das pessoas, com uma garantia de material para 50 anos, né? E com manutenção pode até passar desses 50 anos, e assim é que se deve fazer e ter a preocupação e a responsabilidade com o poder público. Ali ficou caracterizado a quebra do material, o avanço, a força, a vontade que o mar está de entrar nas nossas costas,
tá certo? No continente e, consequentemente, a gente tem que ter esse olhar de preocupação. O gestor público, além de identificar as questões emergenciais, tem que encontrar solução, mas principalmente planejar o futuro. Você não pode estar apenas apagando fogo, você tem que evitar que o fogo venha a destruir o patrimônio de todos nós. Em seguida, nós perguntamos ao prefeito Cícero Lucena sobre essa obra em geral, se já tem alguma coisa envolvida nessa possível alargamento da obra que a prefeitura deseja, né? Contratou estudos aí para fazer o alargamento e engorda da orla da praia ali em Cabo Branco. Vamos ouvir o prefeito falando. Nós estamos recuperando, tá certo, o que uma obra que foi feita em 2020 não teve a capacidade de fazer. Então estamos protegendo essa faixa, porque o próximo passo, se não fizermos isso, o mar vai comer a calçada e vai entrar na pista da Avenida Cabo Branco. Exemplo que em março de 2021 avançou ali perto do Gulliver, né, que quebrou a calçadinha, quebrou a ciclovia e ainda entrou na pista de rolamento. Então, nós estamos aí exatamente fazendo o que devia ter sido feito antes, com a qualidade técnica que nós estamos realizando agora. Tá aí, o prefeito Cícero Lucena explicando aí essa obra, como vai ser feita. É uma obra com previsão para ser entregue daqui para o final do ano, certo? E envolvendo quase 7 milhões de reais, e não tem nada a ver com essa possível obra, né, de alargamento, engorda da orla da capital. Muito bem, 13 horas e 26 minutos na Paraíba. Juliana Carneiro teve operação da Polícia Federal na Paraíba, que acaba tendo a ver com tendo relações com redes sociais, utilização de imagens de crianças e adolescentes. Ju. Isso mesmo, foi hoje de manhã, viu? Na manhã desta quinta-feira, uma operação contra a pornografia infantil foi realizada pela Polícia Federal para aprofundar essas investigações contra o compartilhamento e a venda de imagens de exploração sexual de crianças e de adolescentes nas redes sociais. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em Cajazeiras, minha gente, lá no sertão da Paraíba. Durante a ação, um homem de idade não identificada foi apontado como principal suspeito de armazenar mais de 20 imagens e vídeos envolvendo sexo explícito, ou seja, pornografia com criança ou adolescente. Terrível, né? E ainda bem que se pode acessar os dados dessas pessoas, chegar até essas pessoas através das redes sociais. E por isso que a gente defende tanto que haja, sim, um monitoramento das redes sociais. Muito bem, 13 horas e 27 minutos. A gente vai já cumprir o nosso intervalo comercial para a gente ficar totalmente livre para papear com o secretário Fábio Carneiro da SEDURB. Agora eu quero ir para o intervalo, Coxinha, com aquelas duas imagens que eu te mandei. Pode soltar uma, depois colocar outra. Esse é o salário moral de nós que fazemos o F5. Está aí a imagem do nosso ouvinte Norberto Lima, levando Samila e Petla, as suas duas filhas, para a escola, acompanhando o F5. E esse outro é a filhota do nosso ouvinte Vitor Santos, andando com o pai e escutando o F5, porque sabe que pode escutar o programa, que vai escutar tudo tranquilo, ninguém vai passar do ponto. E obrigado pela confiança dos pais. E como eu disse, esse é o salário moral. E abraçar a Norberto Lima e a Vitor Santos por confiarem terem seus filhos acompanhando o F5. 13h28, vamos para o intervalo comercial e na volta a gente pega direto aqui com o secretário Fábio Carneiro. A gente volta já, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e material de construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Agenda Propaganda apresenta
Vanessa da Mata, Vem Doce. Sábado, 20 de maio, 21 horas, Teatro Pedra do Reino. Ingressos na Ecológica Manaíra Shopping, fone 2106-6127 ou Simpla. Vem Doce, o novo show de Vanessa da Mata. 20 de maio, única apresentação no Pedra do Reino. Imperdível. Oferecimento J. Carneiro Renault. Há 28 anos, paraibana com muito Mangabeira orgulho. Shopping. Aqui é o seu lugar. Sabe por quê? Porque aqui você se diverte, faz suas compras e passeia com os amigos ou a família. Seja para um cineminha, um boliche, para levar as crianças no parque, almoço, jantar ou lanchinho. Aqui é o seu lugar. Afinal, temos uma ampla praça de alimentação e lazer, além de ótimas opções para você presentear a si mesmo ou a quem você ama. Vem! Mangabeira Shopping. Aqui é o seu lugar. Check-up masculino, check-up feminino, check-up infantil, check-up gestante, check-up boa forma. Quer saber mais como anda a sua saúde? Conte com Análises. Laboratório Análises. Sempre junto a você. Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946. No Brasil inteiro, quem conhece a vida da estrada sabe que robustez, desempenho e economia de verdade é com os caminhões Iveco. E na Paraíba, Iveco é na Audax. O lugar para comprar ou cuidar do seu caminhão com a máxima qualidade e compromisso. Veja de perto a excelência de modelos como os nossos pesados, fortes e brutos com baixo consumo e custo de manutenção. Venha conhecer toda a linha da Iveco Audax. Ligue 2178-7033. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Conquiste seu emprego com as profissões mais procuradas pelo mercado de trabalho. Prepare-se na melhor escola técnica da Paraíba, a São Vicente de Paula. Matrículas abertas para os cursos técnicos em enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, corretor de imóveis, laboratórios, edificações e eletrotécnica. Fale agora pelo WhatsApp 987347332 e ganhe uma bolsa de estudos com descontos especiais. Escola Técnica São Vicente de Paula, João Pessoa, Campina Grande, Guarabira e Bahia. Pop FM 89.3. Chegou a hora de comprar seu seminovo com as melhores condições do mercado automotivo de João Pessoa. Seu carro seminovo está à sua espera no Trevo Auto Shopping. São 15 lojas com a maior variedade de modelos e marcas da cidade. Não tem como você sair de lá sem fazer a sua escolha. Não saia por aí de bobeira se você sabe que em um só lugar você encontra mais de 300 modelos e marcas com as mais atrativas condições de financiamento. Na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, tome a decisão certa. Escolha o Trevo Auto Shopping. Na Avenida Diógenes Chianca, Água Fria, em frente à Transnacional. Há 50 anos, o Central de Fraturas vem atendendo com muita qualidade pacientes ortopédicos e traumatológicos. Se você tem plano de saúde ou precisa de um atendimento particular, o Central de Fraturas continua no mesmo lugar, no centro, na Dom Pedro II, esquina com a Tabajaras, em frente à Roval e ao lado da TV Correio. Central de Fraturas, há 50 anos com o melhor atendimento. WhatsApp 987222266 e o Instagram é @PS Central de Fraturas. Em Mangabeira, você tem a SL Odontologia. Somos uma clínica especializada em oferecer serviços odontológicos de alta qualidade para cuidar do seu sorriso. Serviços de clareamento, implante, aparelho, facetas em resina, lentes de contato, prótese, canal e ainda atendemos pela Uniodonto. Parcelamos no cartão em até 18 vezes e boleto bancário. Em Mangabeira, na rua Josefa Taveira, 1469. Siga-nos no Instagram, SL_Odontologia ou Zap 83 982 26 5172. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h33. Muito bem, já estamos aqui com o secretário Fábio Carneiro, da SEDURB. Antes, deixa eu só registrar aqui a audiência de Edivandro, do Padre Biapina, Ezequiel, Arthur Dalialto, Herbert Coelho, Miguel Alexandre, Gutenberg de Mangabeira, Esdras Guimarães. Registrar aqui a audiência também de Manaísa,
Manaíus, acho que é lá do Paratibe, né? Tá aqui vibrando, o Flamengo ganhou, cadê Coxinha tirando onda? Valeu, Manaíus, obrigado pelo carinho da audiência. Registrar aqui também, acompanhando o programa, meu amigo André Nascimento, o homem do Pedal Jampa, que disse aqui, tô mandando pergunta aí pra Fábio Carneiro, daqui a pouco eu abro, viu, Pedal Jampa? 13h34, Pepa Torres, como de costume, você faz as honras da casa, Pepa. Boa tarde, secretário Fábio Carneiro, bem-vindo ao F5, prazer tê-lo aqui conosco. Queria que o senhor já começasse dando um F5, como é que está a situação dos mercados. Essa semana aqui o prefeito Cícero Lucena anunciou a coberta, um novo teto do mercado público de Mangabeira, mas de vez ou outra a gente escuta aqui umas críticas em relação aos mercados da capital, secretário. Dá um F5 aí, como é que está a situação deles. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Petrone, boa tarde, Fábio Augusto, Juliana, Coxinha. Fábio A e Fábio B. A de Augusto, B de Bernardo. Fábio aqui eu conheço de muito tempo, você também, são companheiros de Flamengo, né? Nós assistimos jogos juntos. Isso. Então, veja bem, nós temos vários problemas já de décadas no nosso município, que um deles são os mercados públicos. São velhos, né, secretário? Tem muitos mercados públicos que, na verdade, eles se transformaram, houve muitas intervenções, muitas invasões, construções irregulares, e a gestão pública anterior realmente ela não coibiu esse tipo de coisa, certo? Nós, desde a saudosa administração de Luciano Agra, nós não tínhamos uma reforma em um mercado mais concreta, que foi inclusive, se não me falha a memória, da Torre. Mercado da Torre. Não é isso? Que a Agra construiu e o Luciano Cartaz chegou só para inaugurar. Foi aquela pintura, né? Faltava uma pintura na frente, ele deu. Então, a gente encontramos esse problema gravíssimo, principalmente nos grandes mercados públicos. E o prefeito Cícero Lucena, inicialmente, ele conseguiu recursos a nível federal para reformar todos os nossos mercados e uma parte também com recursos próprios. Sendo que algumas dessas emendas, no ano seguinte, por questões orçamentárias federais, elas caíram e outras permaneceram. E, por uma coincidência de eu estar hoje aqui, ontem eu tive uma reunião com o prefeito Cícero e nós justamente estávamos fazendo um apanhado da situação para o início justamente das reformas. Como você bem disse, iniciamos ali uma ordem de serviço para a coberta do Mangabeira Shopping, que na verdade é um processo que já vinha... Mercado de Mangabeira. De Mangabeira Shopping, não, do Mangabeira Mercado, que já vinha deteriorado há anos e anos ali, que é um alto risco para as pessoas que frequentam, a coberta, imagine você. Nós iniciamos também a coberta do Bar dos Estados, iniciamos a retirada das telhas lá, já existe também uma previsão em breve do prefeito também da ordem de serviço lá, e ontem nós colocamos algumas questões de processos que já estão mais avançados. O mercado do Rangel está bem avançado, nós já temos lá todo o estudo, todo o levantamento de quantos feirantes, de quantos boxes tem na área. A licitação será lançada nos próximos dias, também no Valentina de Figueiredo, que existe uma grande demanda também ali, porque foi feito o mercado, mas o entorno do mercado ele não foi contemplado. Aí tem um projeto de construção de quadras, na frente nós recebemos uma solicitação de feirantes que ficam na parte da frente do mercado, são aproximadamente 90, 100 feirantes, e ali também vai ser construído um espaço para que também seja implementado oficialmente a feira num espaço organizado, não como é hoje, que é no barro, não é isso, Júnior? Júnior é do Valentino aqui, nos presta assessoria na secretaria. Então, nós trabalhamos dessa forma dentro da secretaria. Temos esse avanço dentro dos mercados. Não é um investimento pequeno. Hoje, para se ter todos os mercados em boas condições, teríamos que gastar aproximadamente 100 milhões de reais, certo? E temos o Mercado Central, que só o Mercado Central demanda aí o projeto que está lá pronto já 25 a 30 milhões de reais, Bar dos Estados mais de 20 milhões, enfim,
todos esses projetos são de 100 milhões de reais. E nós tivemos uma queda justamente de emendas a nível federal imensas no ano de 2021 e não chegou emendas suficientes. Então a prefeitura está com recursos próprios, junto à Caixa Econômica Federal, enfim, captando todos os recursos necessários para priorizar as principais obras dentro dos mercados públicos. Muito se especula às vezes sobre a questão de, por exemplo, teve uma emenda do deputado Rui Carneiro, ele disse que ia dar 1 milhão, né? É 1% do que a gente precisa, né? O vereador Toninho Pé de Aço, por exemplo, ele destinou aos mercados públicos, aqui um simples vereador de João Pessoa, 400 mil. Pra você ter uma ideia de um comparativo. Se você comparar quanto tem disponível um deputado federal e um vereador de João Pessoa de emendas impositivas, você tem uma noção da distância. E a gente encontrou essa dificuldade, mas com muita determinação, o prefeito Cícero Lucena, ele está avançando e nós vamos sim resolver esses problemas, alguns em curto espaço de tempo e outros médio e longo prazo. Ô secretário, só para explicar para quem está nos acompanhando que a SEDURB ela cuida mais da zeladoria dos mercados. Essas obras que o senhor se refere são executadas pela Secretaria de Infraestrutura. Isso. A SEDURB participa ali do acompanhamento, dos estudos, mas quem vai executar é a CEINFRA, não é isso? A CEINFRA que licita, né? Nós administramos o espaço público dentro dos mercados, temos na nossa secretaria a estrutura administrativa, justamente que a gente fiscaliza o espaço, solicita limpeza quando necessário, em grande quantidade, como a Inlu nos ajuda bastante numa zeladoria integrada que nós temos, tanto nos cemitérios públicos como dos mercados públicos. Então a gente administra, certo? São vários espaços públicos que não são só os mercados, são os cemitérios públicos, são as praças, temos 220 e tantas praças hoje na cidade de João Pessoa. Quando as praças necessitam de reforma, nós encaminhamos para a CEINFRA, para as reformas serem feitas. A exemplo de uma ordem de serviço que foi dada agora no Cristo essa semana passada, não sei se você se recorda. Sim. Aí a CEINFRA que vai tocar a reforma, porque chega ao ponto que a praça está muito deteriorada e não tem mais como apenas uma manutenção simples, uma pintura, você deixá-la em um nível de uso por parte da população. Então a gente tem que ser feito justamente o quê? Uma revitalização, uma requalificação daqueles espaços públicos para atingir justamente o seu grande objetivo, que é servir a população de João Pessoa. Eu lhe perguntava nos bastidores em relação ainda aos mercados públicos. Aliás, a SEDURB toma conta de muita coisa, né? É mercado público, é cemitério, é ambulante, é uma secretaria que toma conta de muita coisa. Eu lhe perguntava, o prefeito Cícero Lucena, até o término desse seu primeiro mandato, que finda-se em dezembro de 2024, nós temos aí 1 ano, 7 meses, 8 meses. O prefeito vai conseguir avançar na história dos mercados? Eu me recordo, por exemplo, e obviamente eu sei que não é a sua secretaria que faz, a história da requalificação do mercado de Oitizeiro, da feira de Oitizeiro. Vai sair da principal do Cruz das Almas, vai lá para dentro e ali. Dá para avançar alguma coisa? Ali, né? É feira-mercado, né? O prefeito vai ter condição, tem tempo hábil, tem condição de arrumar dinheiro para isso, secretário? Não, uma grande parte dos recursos já se encontra em caixa, né? Já existe o recurso já em caixa da prefeitura, tanto que iniciou-se em Mangabeira já a recuperação, nos próximos dias será aberta a licitação, como eu disse, do Rangel, né, e do Valentina. Em Oitizeiro, o projeto também já está pronto. E existe também uma previsão de ter início nessa gestão ainda. Lá é um projeto de várias etapas, porque lá é imenso o mercado, é um mercado antigo, e a gente sabe que ali eu tenho a impressão que não tem uma reforma, ninguém nem sabe. Só o morador lá sabe quando foi que aconteceu alguma coisa ali de reforma. E o prefeito, justamente com esse projeto de transferir para a outra área ali próxima, e ali onde é o mercado hoje, o planejamento é ter uma área justamente de passeio, praça, alguma coisa desse tipo, que ele vai implementar lá. Tanto que o governo do estado, mais na frente um pouco, está fazendo até uma praça nova, né? Isso. E antes, a de Oitizeiro, quando sair lá feira e mercado ali, que a gente tem
hoje um trabalho de requalificação lá, principalmente junto à nossa diretoria de serviços urbanos, para tentar organizar um pouco justamente aqueles feirantes que ficam na rua. Aí tem o trânsito, tem o perigo do atropelamento, tudo isso a gente tem justamente uma integração lá também com a Guarda Municipal, com a CEMOB, enfim. A SEDURB, ela tem que ser entendida como uma secretaria por ter a obrigação de organizar o espaço público, ela tem que trabalhar sempre integrada e sempre bem interagindo sempre com outras secretarias, a exemplo da Guarda, a exemplo da CEMOB, a exemplo da INLU principalmente, que é justamente de limpeza pública. Limpeza tem tudo a ver com zeladoria. Bacana demais. Pepa, manda um abraço aí pra Renildo. Sabe quem é Renildo? Não. Do Posto Select. Tá dizendo, Pepa, manda um abraço. Renildo, tá todo mundo no Posto Select acompanhando o programa. Um abraço, eu gosto muito do Posto Select ali. Eu, o Rui Dantas também, de vez em quando a gente para ali, toma um suco. O suco de fruta mesmo, né? Suco de fruta mesmo. Deixa eu abraçar meu amigo Jair Soares, que integra a equipe do secretário Fábio, como também do meu amigo Ed Carlos. Ed Carlos ainda está tomando conta dos cemitérios. Está fazendo um trabalho bacana, porque melhorou muito o cemitério, sobretudo o senhor da Boa Sentença. Eu ia dizer que de vez em quando eu vou lá, não. Raramente eu vou lá, mas dá para notar uma melhora sensível. Fábio Augusto, eu sei que tem a sua pergunta, mas deixa eu contemplar aqui o nosso pedal jump, o André Nascimento, que é uma coisa, secretário, que tem deixado muita gente preocupada, que é a história do tal dos patinetes elétricos lá no Largo de Tambaú. Também tem a ver com sua secretaria. A SEDURB tem feito alguma coisa? Daqui a pouco você faz a sua, viu, Fábio? Se o secretário falar sobre isso. Esse problema, ele surgiu nesse período pós-pandemia, com mais intensidade na nossa orla. Eu, como sou um frequentador da orla, que eu sempre caminho ali e frequento a orla ali de Manaíra até o final do Cabo Branco, a gente verificou não só os patinetes, existe o maior perigo que nós temos hoje são as motos elétricas com aceleração. Né? Tem um vídeo de um garotinho que circulou essa ali semana. É brinquedo, né? Ali é brinquedo. Mas o garotinho fez umas manobras. Aí a parte da moto, a parte das motos elétricas, nós temos realizado operações junto à CPTRAN, porque aquilo também é um caso de, né? São motos que elas têm 50, 60 quilômetros. É impossível você, né, não qualificá-las como um ciclomotor. Sim. Nós nos recordamos aqui que tivemos muita polêmica com a questão da regularização das cinquentinhas. Não sei se vocês se recordam. Sim, sim. Esse tipo de moto agora, elétrica, ela tem a mesma velocidade. E hoje elas são muitas vezes locadas ou adquiridas por particulares, e quando a gente vê, tá na calçada, tá numa ciclovia, atropelando uma pessoa ou outra. Então, nós temos tido justamente o cuidado de termos uma fiscalização integrada, porque existe ali a CEMOB que nos auxilia, existe também a BPTRAN que nos auxilia, enfim, inclusive eu vou marcar uma audiência com o superintendente do DETRAN justamente para a gente intensificar muito mais essa fiscalização desses ciclomotores, justamente que tem uma velocidade com aceleração. Esse ciclomotor, qualquer um pode usar? Sim, não tem nenhuma regulamentação, só pode quem tem uma carteira específica? Isso, justamente. São essas dúvidas que nós tivemos uma reunião na CEMOB, se ela já está regulamentada pelo DENATRAN, que é o órgão nacional do trânsito, se ela se enquadra na mesma resolução do DENATRAN dos ciclomotores. Se assim for, elas terão que ser emplacadas, não é isso? Sim. Já que em João Pessoa tem muitas já. Sim. E a gente verifica que até em lojas essas lojas atacadões e tal, tem para vender. Estão vendendo, a gente chega lá, o cara compra 5 mil, 6 mil, não lembro do preço. Aí você chega, compra e sai no meio da rua. Agora, você pode atropelar uma pessoa, você pode matar uma pessoa, pode matar uma criança, e você vai responder, pode morrer, e você vai responder criminalmente. Então esse é um problema que é justamente dessa transformação que a gente entende que houve na cidade nesse pós-pandemia, que apareceu com muita frequência isso. A fiscalização da gente atuando muito nos horários de pico, a gente tem observado o quê? Que elas estão sendo utilizadas num período
9h30, 10 horas da noite na calçadinha agora. Sim. Vocês podem passar na calçadinha, que às vezes nesse horário, eu não sei se são turistas ou se são moradores da nossa cidade, mas eu tô vendo um fluxo maior nesses horários. E isso a gente vai passar para a nossa fiscalização justamente para ter essa fiscalização conjunta com a BPTran, com o Detran, com a CEMOB, para a gente ter, para coibir. Justamente que, no meu entendimento, como frequentador, como cidadão de João Pessoa, eu acho um absurdo e tudo que for necessário para que isso seja coibido, eu estarei fazendo como secretário também. Muito bem, são 13h49, estamos conversando com o secretário Fábio Carneiro da SEDURB, abraçando meu amigo Adriano, que está com a turma de Itaporanga, almoçando nesse momento lá no Colônia do Sul e ouvindo o F5. Fábio Augusto, sua pergunta. Deixa eu abraçar também, Fábio. Fábio, eu só pedir licença a você um minutinho, porque Petrone me fez a pergunta dos brinquedos. Sim. É outra questão ali que você disse que teve um vídeo. Um vídeo viralizou. Justamente. Ali a gente tem também tido um papel de orientação. Não é nem educação. O nome certo é educação. Uma vez eu fui para uma audiência com um promotor, na promotoria de justiça, ele me disse, olha, o termo certo é a gente orientar. Não é? Porque a educação é na sala de aula. A gente, como órgão público, a gente orienta. Os pais. Ali a responsabilidade também é dos pais, é compartilhada. Você tem um filho de menor e nenhum agente da SEDURB, nenhum agente de trânsito, a gente não pode chegar e pegar no filho de Petrone, no filho de Fábio ali, não é? Não pode. Então, os pais são os responsáveis. A gente tem tido essa orientação. É um risco que ali o largo, ele proporciona justamente quando existe um relaxamento justamente de vários fatores. Ali você traz o seu brinquedo da sua residência, que você tem, a criança tem, que às vezes ganha de presente de aniversário, presente de Natal, e vai para lá fazer pirueta. Então, a gente disciplinou ali, a gente está fazendo ali justamente, dando uma opção para quem comercializa esse tipo de locação, ficar numa parte que não era utilizada atrás. Estamos analisando. Se não der certo, a gente vai tirar todos eles de lá e ali só vai ficar passeio público. Infelizmente, se as pessoas não atenderem a orientação, tanto quem aluga também como o cidadão, a gente vai deixar ali somente para o passeio público, caso tenha a continuidade de excessos ali. Tem que haver disciplina mesmo naquela localidade ali. Sim, só para abraçar o servidor lá da SEDURB, o Felipe Videri está acompanhando a entrevista do secretário Fábio. Secretário, falar sobre os ambulantes, ali no centro está tomado de ambulantes, não é de hoje, vem da gestão passada. Das gestões passadas. Das gestões, né, passada. E me parece que não tem uma solução. As últimas informações que a gente teve aqui foi que a SEDURB começou a cadastrar, começou a tentar relocar esses trabalhadores, esses ambulantes, para outros locais. Aí, onde eu lhe pergunto, foi anunciado, inclusive, manchete do programa da gente trouxe, dizendo que uma feira itinerante, né, que a secretaria, a prefeitura está propondo para alguns, os que trabalham com frutas, mas e os demais? Essa feira itinerante é um paliativo? Como é que está se tratando de fato essa questão envolvendo os ambulantes? Nós temos hoje um problema que é um problema histórico da nossa cidade, que justamente é a questão dos ambulantes no centro de João Pessoa. Existe uma quantidade maior Duque de Caxias, ali no entorno da Lagoa, Santa Elias, por ali, Santos Dumont, naquela região toda ali do entorno. Existe uma fiscalização intensa dentro da Lagoa, dentro do parque, nossa, até por conta nós temos uma base lá, dentro da Lagoa. Temos também a Guarda Municipal, que nos auxilia também nessa fiscalização. O que é que acontece? Nesse período que nós estamos vivenciando no Brasil, houve uma informalidade muito grande. Muitas pessoas perderam o poder de ter a carteira assinada e foram para a rua, perderam os empregos, mas lá... Tanto que não é um problema de João Pessoa, é um problema das capitais. Houve um acréscimo de mais de 50% no número dos informais a nível de Brasil, e principalmente nas capitais, porque o ambulante que está hoje no centro de João Pessoa, eles não são, na sua maioria, de João Pessoa. Eles têm muitos ali de Santa Rita, de Bahia, das cidades ciclovizinhas, de Cabedelo, enfim, de todas as cidades que, como João Pessoa é uma cidade praticamente de 1 milhão de habitantes, existe
um poderio maior. O que a gente fez ali para resolver isso? Secretário, só para corroborar aí, chega informações também de que grandes empresas que trabalham com essa questão colocam seus servidores, vamos botar uma banquinha ali, vá ali, ou seja, contrata pessoas para ir para a rua também. Justamente. Nós agimos ali em 3 frentes. A primeira frente é resolver o ordenamento. Você falou da feira itinerante que nós estamos promovendo para o mercado de frutas, que o mercado de frutas é o mais grave, porque desce do mercado central, são várias, né, carrinhos que são fabricados ou dentro do mercado mesmo, ou próximo a eles, desce. Existe os empresários que eles fornecem esses carrinhos, porque chega num determinado ponto do dia do mercado, não tem mais o público lá, e eles querem vender o restante lá pelo centro da cidade, pela lagoa, enfim, por todo aquele espaço. Isso foi tratado justamente a nossa DCP, a nossa diretoria, justamente através do nosso diretor Julião Ferreira, também Sérgio, também, que é o nosso chefe da divisão de Código de Posturas. Para quê? Para se ter uma solução negociada. A solução negociada é justamente o quê? Ter uma organização dessa venda através de feiras itinerantes das frutas no centro. Existe um cronograma e é uma expectativa nossa que melhore justamente o passeio público no centro. Outro ponto, outra frente que nós atacamos é justamente a questão da recuperação das calçadas do centro. Nós temos hoje, já com a CEINFRA, o planejamento e já também para licitar ali, iniciar as obras de recuperação das nossas calçadas, que estão há muitos anos sem nenhum tipo de reforma. Tem locais ali que tem areia, né? A areia não tem mais as pedras. Então será também anunciado pelo prefeito, dará uma ordem de serviço em breve de muitas calçadas ali no centro da cidade, justamente de recuperação. E o terceiro, que foi gestado na SEDURB, foi a construção de um novo shopping popular com viabilização, com uma viabilidade, melhor dizendo, comercial, que é justamente o shopping Solano de Lucena, que justamente leva o nome do Parque Solano de Lucena, que vai integrar ali a 13 de maio até a 1817, lá em cima. Não é o projeto que foi do Nações Unidas, que tinha lá um projeto, né? Que hoje, inclusive, tem uma invasão lá de sem teto. É outro. Ali a gente iniciou a desapropriação ali de uma área que sai por trás e vai cortar tudo e vai de ponta a ponta até o outro lado. É onde é a Igreja Universal, onde é isso, e ali tem outros imóveis que já estão no processo já de justamente de serem desapropriados. Então ali será um grande projeto de João Pessoa. Ali pretendemos locar praticamente todos os que estão hoje, todos estão já cadastrados. Todos que estão cadastrados na SEDURB, os ambulantes, todos, a grande maioria ali, será um grande centro. E a viabilidade comercial ali será imensa, porque será também uma grande passagem de pedestres do centro para a lagoa. Para pegar o transporte, quem trabalha na parte de cima, quem sobe para fazer suas compras em cima. Então, ali será um local de grande trânsito, a exemplo do que é um case de sucesso, que foi o Terceirão, o centro de passagem ali na lagoa, que é onde tem um fluxo. E a gente tem que entender o lado também do ambulante. O ambulante tem que ter o lado dele respeitado, que ele tem que ter o fluxo também. O Terceirão foi Cícero, né? Foi. Que é o lado das vendas dele. Ele não pode ficar numa rua que não passa ninguém. Ele tem que ter justamente o cliente para adquirir os seus produtos. Então, primeiro ponto, a gente está organizando as calçadas e estamos sim já com o projeto do shopping pronto e já iniciado com desapropriação dos imóveis que irão justamente ter esse fim, que é resolver esse problema. Quantos ambulantes vão para lá? Aproximadamente uns 350. Secretário, em relação à feira itinerante. Aí Fábio me perguntou, existem alguns lojistas que colocam até vendedores lá, mas muitas vezes a gente... Terceiriza, né? O que acontece é o quê? É que um mesmo ambulante, ele consegue hoje ter 3 ou 4. Aí nós temos um cadastro hoje no centro de 500 ambulantes, mas na verdade a gente tem a realidade 350. Mesmo de 300 e pouco, porque
a gente chama eles, eles estão multiplicando, mas com o chamamento do shopping a gente já sabe que eles vão para o shopping porque eles na verdade desejam um lugar mais digno, mais com conforto para atender as pessoas numa melhor situação. Ô secretário, em relação à feira itinerante, a ideia é ter um dia, vai mudar de local, como é que vai tem funcionar? Vários locais, principalmente ali, vai ter no Ponto 100 Réis, vai ter no dia na Lagoa, enfim, tem um calendário específico e que eles vão proporcionar eles a venda e nós vamos ter a fiscalização. Nós também avançamos muito na fiscalização durante nossa gestão, encontramos justamente um concurso de agentes de controle urbano que ele não atendia às necessidades da cidade de João Pessoa, que um fiscal, o concurso foi realizado para ele trabalhar de 4 a meio-dia, de 2 às 6 da tarde, 8 horas por dia. E a orla? E as feiras públicas que começam 5, 6 horas da manhã? Como é que o fiscal iria fiscalizar esses espaços públicos que se no concurso não contemplou? Então, juntamente a Progem, que é a Procuradoria do município, junto a nosso jurídico, a nossa divisão justamente de transparência, dentro da secretaria que nós criamos na nossa gestão, nós conseguimos justamente o quê? Essa semana o prefeito Cícero Lucena, com todo esse respaldo jurídico, nós vamos ter os fiscais legalmente à nossa disposição em todos esses espaços, nos horários também que existe uma grande movimentação. Na orla, por exemplo, teremos ali o plantão já regulamentado dos fiscais de mobilidade, justamente de controle urbano, melhor dizendo, para fiscalizar a orla de João Pessoa de 8 da noite, 9. E a gente não via muitos, né? Justamente porque existia uma imposição legal. A gente não poderia ficar enviando um fiscal sem ele ter um respaldo justamente por conta do próprio concurso que ele passou e ele não teria como estar ali. Mas agora foi uma vitória da categoria e foi justamente que a gente vai deixar esse legado aí justamente para as outras gestões, que a fiscalização desses agentes da SEDUP será noite adentro e de acordo com os anseios da população, que é justamente coibir os brinquedos em excesso na orla, a feira, o ordenamento das feiras, dos mercados públicos, das praças também, que nós temos também, Fábio, inserido dentro da nossa secretaria a questão do paisagismo da cidade. Temos a diretoria de paisagismo, que é Jair Soares, que é o nosso diretor. Aí nós temos toda essa questão do paisagismo, nós criamos também a nossa divisão, chefia que não existia de zeladoria, nós fizemos toda uma organização de organograma dentro da secretaria e hoje já temos uma equipe que vai justamente estar realizando todos os dias, através de um cronograma, a zeladoria das praças, e a gente trabalha justamente nesse sentido, de atender a cidade de João Pessoa, todos os bairros de João Pessoa, da melhor forma possível. Mangabeira teve o seu aniversário, todas as praças de Mangabeira estão tendo zeladoria. Se você passar no Coqueiral, na Praça Cristo Rei, enfim, todas elas estão tendo o que a zeladoria pode proporcionar: pintura, capinação, enfim, aquela parte, o conserto dos brinquedos, que nós temos justamente essa missão dentro da secretaria. Tem gente suficiente, secretário? Eu estou falando isso porque, além de ser muito grande, vai só chegando coisa nova. Por exemplo, Parque Paraíba que chega, que é o estado que faz. Aí tem um, dois, aí tudo vai jogando para SEDURB. Aí tem o Parque da Cidade, que já vai estar pronto. Aí já tem o Parque das Três Ruas. Tem gente suficiente. Roger. É só chegando mais serviço para SEDURB. O Parque Paraíba que você falou, os parques, 1, 2, 3 e vai ser o 4 agora. O 4 tá já entregando. O governo repassa para a prefeitura. Existe já um encaminhamento de que temos uma integração da Enlu, da SEDURB e SEMAN para inicialmente termos aí essa pactuação de justamente... E obrigações. E obrigações, cada um dentro do seu espaço. Nós temos uma equipe hoje, a mesma que nós encontramos de outras gestões, não houve um aumento, houve um grande aumento de praças, de parques, mas o Parque da Cidade será um parque fechado, será totalmente administrado pela SEMAN. Obviamente que a SEMAN vai, com o tempo, talvez necessitar
de alguma integração com outras secretarias, como a SEDURB, como a Enlu também, obviamente a limpeza ali. Aí essa parte administrativa ainda é mais à frente. Agora estão construindo, né, da parte de construção. Pouca gente, para muito trabalho, a cidade crescendo muito. Nós vamos fazer um planejamento aí em breve também de solicitar ao prefeito justamente uma implementação, um aumento da equipe, justamente para atender essa grande demanda, que é a demanda do dia a dia da cidade de João Pessoa. Penso que é uma das secretarias mais complexas. Fábio, porque lidar com esse lance do ambulante, o cara tem que pensar dos dois lados. Eu vejo aqui acolá gente que usa as redes sociais, que quer atacar a prefeitura, tirando o ganha-pão do ambulante. Ao mesmo tempo, o pedestre quer ter o espaço para andar. Como conciliar as duas coisas? Justamente. Por isso que a gente tem implementado dentro da secretaria um diálogo também com as categorias, né? O pessoal, vendedor de frutas, como a gente já citou aqui, existiu uma negociação. Por quê? Porque a gente já assistiu em tempos aí anteriores à nossa gestão, o quê? A disputa corporal, de confusão no centro, o centro já ficou fechado pelos ambulantes, com protestos. Os bombados. E inclusive os bombados hoje, eles, na nossa gestão, eles não têm mais a função que tinha anteriormente. E hoje são os concursados. Esse que hoje vão atuar na cidade de João Pessoa, na fiscalização, com plantões já estabelecidos por lei. E são do diálogo, né? Não são de bater, não. Eles são agentes, como são os agentes de trânsito agora, né? São agentes de controle urbano. E lá são de mobilidade urbana. Então, eles estão com essa missão na cidade de João Pessoa. Nós temos hoje, no último concurso, 70 agentes. E nós vamos ter que ampliar futuramente, com certeza, porque um parque como Paraíba 1, 2, 3 e 4 é bem maior do que o Parque Solon de Lucena. No Parque Solon de Lucena a gente tem ali, para manter aquele Parque Solon de Lucena, uma equipe de paisagismo imensa, temos a parte de zeladoria imensa, a Enlu nos auxilia com a parte de zeladoria dos banheiros, enfim, ali tem restaurante dentro do parque, não é isso? Imagina os parques no Bessa, né? Então a gente tem tido realmente um aumento. E eu já passei para o prefeito também essa dificuldade que nós estamos tendo, porque tem se aumentado justamente esses espaços de passeio público e a gente tem que ter a zeladoria, tem que ter justamente a manutenção de brinquedos também. Para você ter uma ideia, nós dentro da SEDURB hoje temos também a parte da agricultura. Nós temos o SECAF também. Não é? A gente dialoga também com os produtores rurais, cooperativas que lá estão trabalhando, desenvolvendo suas atividades. Então a gente trabalha, uma secretaria que trabalha com vários temas diferentes de outras secretarias. Saúde, só trabalha com saúde. Educação, só trabalha com educação. Assistência social, só trabalha com assistência social. Temas delicados, inclusive. E aí você vai ter que ter a questão dos cemitérios, das praças, do paisagismo, da agricultura. Enfim. O cabo que vai tomar banho de praia, que quer alugar uma cadeirazinha na praia também, a SEDURB tem que estar ali. Eu tive sorte que eu tenho uma boa equipe, a equipe nossa lá. Nós temos bons diretores, temos funcionários dedicados. Nós também somos responsáveis pela questão também de poda dentro da secretaria. Nós encontramos totalmente desestruturada dentro da secretaria. Não tinha um único MUC para trabalhar. Hoje nós temos 3 equipes de poda trabalhando. Inclusive tem plantões. Essa semana teve uma queda de árvore na João Machado à noite, 9, 10 da noite, e a gente tá de prontidão, vai a equipe lá, retira aquilo lá, tal, juntamente acionar em Enlu também, que vai com a gente, entendeu? Corpo de Bombeiros também com o Estado é integrado. Enfim, se tiver uma barreira, caiu, a SEDURB tem que estar por lá. É por isso que o senhor tá com um monte de cabelo branco, viu? Eu era mais pretinho, né? Mais pretinho. Mas a gente tem que trabalhar com muita cautela. Eu acho que a gente tem que ter cautela e tranquilidade. Uma secretaria tão complexa como essa, se você se espantar demais, você não consegue realizar nada. Aí se transforma num caos. Então a gente distribui as atividades, porque o secretário não tem como absorver tudo. Sim. Repassa para os chefes de divisões, para os diretores, justamente para que eles trabalhem com um nível de menor estresse no dia a dia
e tente atender a demanda. E hoje nós temos, por um lado, um grande apoio das redes sociais, que nos informa instantaneamente alguns problemas, né? O mato do cemitério cresceu, tá chovendo, o terreno do cemitério é fértil, no tempo de inverno, obviamente, cresce mais rápido, né? Aí a gente acelera o cronograma, justamente, que é realizado pela SEDURB e pela ENLU, né? Nós temos um apartado administrativo dentro dos cemitérios, mas, por exemplo, o cemitério Boa Sentença, se não me falha a memória, deve ter uns 5 hectares. Imagina, 5 hectares aproximadamente, né? Aí, quantos homens seriam necessários para, em 5 dias, limpar tudo aquilo ali? Tem que ter o apoio da ENLU, justamente, que 15 homens da ENLU, 10 homens da SEDURB, 25, aí a gente consegue limpar em 3, 4 dias. Muito bem, 14h09, já extrapolamos o nosso tempo. Satisfeito, Fábio Augusto? Satisfeito. Satisfeito, Pepa Torres? É serviço. É serviço. É serviço. Precisaram perguntar aqui Cemitério do Cristo, da Penha também, disseram que uma situação bastante delicada, né? Olha, a Penha é um cemitério bem menor, na verdade a gente não tem tido grandes problemas na Penha, assim, tá bem administrado. Os nossos grandes gargalos, os cemitérios que necessitam de reformas, é o Boa Sentença, que nas chuvas caíram, tivemos lá um problema, interditamos uma área do muro. Ele é um cemitério tombado pelo patrimônio, e tudo que tem que ser realizado lá tem que ter a anuência também do IFAEP, é mais um dificultador. Mas as boas notícias para encerrar, Fábio, nós estamos já iniciando também a reforma e requalificação dentro dos padrões históricos de João Pessoa, da Praça João Pessoa, dos Três Poderes. Olha aí. Nós vamos, da mesma forma, aquela praça próximo ali do Pavilhão do Chá, todas as praças do centro, Castro Alves, enfim, todas serão requalificadas com grama, com árvores, com arbustos, enfim, tudo será o centro de João Pessoa, da parte da SEDURB. Nos próximos meses nós estaremos entregando, juntamente com o prefeito Cícero Lucena, todas essas áreas aí para o passeio público e também para incentivar o turismo no centro de João Pessoa. Secretário Fábio Carneiro, obrigado pela sua participação. Nas suas despedidas, só pedir aqui uma solicitação do ouvinte para a Secretaria SEDURB olhar para umas árvores no meio da Beira Rio, próximo à TV Master. Como Jair Soares está acompanhando o programa, Jair ali, segundo o ouvinte está mandando aqui, próximo à TV Master, é bom dar uma olhada lá nas árvores para fazer uma poda. Obrigado, okay. Secretário Fábio. Um abraço e até a próxima oportunidade. Estou sempre à disposição para outras visitas e justamente informar a cidade de João Pessoa sobre o trabalho da Secretaria. Um abraço. Encontramos um ponte ali, eu e o Petrônio Torres, que tá dando sorte assistir o jogo do Flamengo, né, Pepa? Primeiro dia que a gente foi para lá, metemos logo 8. Me convide, porque aquele último que a gente assistiu em Manaíra foi... Ali tá descartado. Já desandou. Eu observei, inclusive, que tinha muito vascaíno ao lado ali, só secando. Emanando energias negativas. Inclusive, nesse estúdio é o pau que mais tem é secador. Fábio Augusto, a palavra final é que fica... Um abraço, pessoal. Até amanhã. Pepa, a palavra final é que fica. Que venham mais 8. Ju, daí, a palavra final é que fica. Amanhã, sextou, feriadão. Bom demais. Gente, 14h12, não desliga o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam. Mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Heron Cid, o Alisson Bezerra e a equipe com Hora H. E amanhã, às 6 da matina, o trio Parada Dura. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda.